Você já percebeu como é fácil começar o dia correndo, pensando nas responsabilidades, nas preocupações, nas mensagens do celular, nos compromissos que nos esperam? E sem perceber, Deus acaba ficando para depois? Deixe-me fazer uma pergunta muito simples e muito sincera para você agora. E se o segredo para viver um dia realmente diferente não fosse fazer mais coisas, mas começar o dia com Deus de forma verdadeira? Estamos acostumados a ouvir falar de grandes homens de fé, e um deles foi John Wesley, um homem que acreditava profundamente que a forma como começamos o dia pode mudar completamente a forma como vivemos cada momento que vem depois. Então hoje eu quero convidar você para algo especial. Passar este momento comigo como se estivéssemos iniciando um devocional juntos, como se estivéssemos abrindo uma pequena janela no meio da correria da vida para lembrar que Deus ainda deseja caminhar conosco todos os dias. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu acredito que algo simples, mas muito profundo, pode acontecer dentro do seu coração. Antes de continuarmos, deixe-me fazer um convite muito rápido para você que ama conteúdos que fortalecem a fé e ajudam a desenvolver uma vida espiritual mais profunda. Aproveite agora para deixar o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Hoje eu quero andar com Deus. Comentário ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam começar o dia com esperança. Agora respire fundo por um momento. Desacelere a mente e pense comigo. Uma das coisas que mais impressionam na vida de John Wesley não foi apenas o número de sermões que ele pregou ou as milhares de pessoas que ouviram suas mensagens. O que realmente chama a atenção era a forma como ele levava sua vida espiritual todos os dias. Wesley acreditava que a fé cristã não era apenas algo que acontecia no domingo dentro da igreja. Para ele, a fé precisava acompanhar cada momento da vida, desde o instante em que a pessoa abre os olhos pela manhã até o momento em que deita a cabeça para descansar à noite. Wesley costumava acordar muito cedo, muitas vezes antes mesmo do nascer do sol. Enquanto muitas pessoas ainda estavam dormindo, ele já estava em silêncio, buscando a presença de Deus. Não porque alguém estivesse obrigando, não porque fosse uma regra religiosa, mas porque ele havia descoberto algo que muitos de nós demoramos a perceber. Quando começamos o dia com Deus, nossa perspectiva sobre tudo muda. Imagine a cena por um momento. A manhã ainda está silenciosa. O mundo ainda não começou a correr. Não existem notificações no celular. Não existem preocupações urgentes. Apenas aquele pequeno momento entre você e Deus. Wesley acreditava que esse era um dos momentos mais importantes do dia. Ele dizia que se a alma não fosse alimentada logo cedo, seria muito mais difícil manter o coração firme ao longo do dia. Mas aqui está algo muito humano sobre isso. Muitas pessoas pensam que homens como John Wesley eram espiritualmente perfeitos, como se nunca enfrentassem distrações, como se nunca tivessem momentos de fraqueza ou cansaço. Mas a verdade é que Wesley também lutava para manter sua disciplina espiritual. Ele também precisava lembrar constantemente a si mesmo da importância de buscar a Deus. E talvez você se identifique com isso. Talvez você já tenha prometido a si mesmo que iria orar mais, que iria ler mais a Bíblia, que iria dedicar mais tempo a Deus, mas depois de alguns dias a rotina voltou ao normal e tudo ficou mais difícil novamente. Isso acontece com muitas pessoas, não porque elas não amam a Deus, mas porque a vida moderna é cheia de distrações. É por isso que Wesley falava tanto sobre algo que ele chamava de disciplina espiritual. Não no sentido de uma regra rígida, mas como uma forma de proteger aquilo que realmente importa. Ele acreditava que um coração que deseja caminhar com Deus precisa criar espaço para isso todos os dias. Agora deixe-me fazer outra pergunta para você que está ouvindo este vídeo. Quando foi a última vez que você realmente parou alguns minutos para conversar com Deus sem pressa, sem olhar o relógio,
sem pensar imediatamente na próxima tarefa. Às vezes a vida espiritual começa a enfraquecer, não porque deixamos de acreditar, mas porque deixamos de parar. John Wesley entendia isso profundamente. Por isso ele separava momentos específicos para oração, leitura das Escrituras e reflexão. Esses momentos funcionavam como âncoras espirituais ao longo do dia. Eles lembravam constantemente que Deus não estava distante, mas presente em cada detalhe da vida. Outra coisa que Wesley costumava ensinar era que a oração não precisa ser complicada. Muitas pessoas acham que precisam usar palavras perfeitas para falar com Deus. Mas Wesley acreditava que a oração mais poderosa muitas vezes é a mais simples. Uma conversa sincera, um momento de gratidão, um pedido de direção. Imagine começar o dia dizendo algo simples como: Deus, caminhe comigo hoje. Às vezes são essas palavras simples que abrem o coração para uma presença que transforma tudo. Mas o devocional não terminava na oração da manhã. Wesley acreditava que o relacionamento com Deus precisava continuar ao longo do dia. Enquanto caminhava, enquanto viajava, enquanto conversava com pessoas, ele frequentemente voltava seu coração para Deus em pequenas orações silenciosas. Esse hábito criava algo muito especial. Ele não vivia apenas momentos isolados com Deus. Ele vivia uma vida inteira na presença de Deus. Agora pare um momento e imagine como seria o seu dia se essa consciência estivesse presente em cada momento. Imagine enfrentar dificuldades sabendo que Deus está caminhando ao seu lado. Imagine tomar decisões, lembrando que você pode pedir sabedoria a qualquer momento. Imagine terminar o dia sabendo que não caminhou sozinho. Essa era a essência do que Wesley acreditava. A vida cristã não era apenas sobre frequentar cultos ou ouvir sermões. Era sobre aprender a viver cada momento com Deus. Se esta reflexão está falando ao seu coração, deixe-me convidar você a fazer algo agora. Escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho caminhar com Deus. Pode parecer algo pequeno, mas muitas vezes uma decisão simples é o começo de uma transformação espiritual profunda. Agora imagine o final do dia. Depois de todas as tarefas, depois de todas as conversas, depois de todas as preocupações. Wesley também tinha um hábito muito especial antes de dormir. Ele gostava de refletir sobre o dia que havia passado. Não para se condenar ou se culpar por erros, mas para observar como Deus havia estado presente ao longo do dia. Ele agradecia pelas coisas boas, pedia perdão pelos erros e entregava a Deus tudo o que viria no dia seguinte. Esse tipo de prática cria algo muito poderoso dentro do coração humano. Ele transforma a vida espiritual em algo vivo, contínuo e profundamente pessoal. E talvez esse seja o verdadeiro convite deste vídeo. Não apenas aprender sobre John Wesley ou sobre disciplina espiritual, mas redescobrir algo que às vezes esquecemos no meio da correria da vida. Deus ainda deseja caminhar conosco todos os dias, não apenas em momentos especiais, não apenas quando tudo está difícil, mas em cada manhã, em cada decisão, em cada pequeno detalhe da vida. Agora eu quero fazer uma última pergunta para você que ficou comigo até aqui. E se amanhã você decidisse começar o dia de forma diferente? E se antes de qualquer outra coisa, você separasse alguns minutos apenas para Deus? Talvez você descobrisse algo que Wesley descobriu há séculos atrás. Quando colocamos Deus no início do dia, Ele nos acompanha em tudo o que vem depois. Antes de continuarmos este devocional, deixe-me falar diretamente com você que ainda está ouvindo até aqui. Se este momento já está tocando o seu coração, aproveite agora para fazer algo simples, mas importante. Deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários uma frase que pode marcar o início de algo novo na sua vida espiritual. Hoje eu escolho passar o dia com Deus. Pode parecer apenas um comentário, mas muitas vezes decisões espirituais começam com pequenos passos. Agora respire fundo mais uma vez. Acalme sua mente por alguns segundos e continue comigo, porque a parte mais profunda deste devocional
começa exatamente agora. Uma das coisas que mais marcaram a vida de John Wesley foi a compreensão de que a presença de Deus não está limitada a um lugar específico ou a um momento específico. Muitas pessoas pensam que a espiritualidade acontece apenas quando estamos em um culto, ou quando estamos lendo a Bíblia, ou quando estamos ajoelhados em oração. Mas Wesley começou a ensinar algo muito mais profundo. Deus deseja caminhar conosco ao longo de todo o dia. Isso significa que a vida espiritual não precisa ser separada da vida cotidiana. Pelo contrário, ela pode acontecer no meio das tarefas simples, no trabalho, nas conversas, nas decisões pequenas que tomamos sem perceber. Wesley acreditava que cada momento da vida pode se tornar um momento de comunhão com Deus, quando o coração aprende a lembrar da presença dele. Imagine por um momento como seria viver assim. Imagine acordar pela manhã e entregar o dia nas mãos de Deus. Depois, sair para as atividades do dia sabendo que cada decisão pode ser guiada por Ele. Quando surgirem dificuldades, lembrar que você não está sozinho. Quando surgirem momentos bons, lembrar de agradecer. E quando o dia terminar, olhar para trás e perceber quantas vezes Deus esteve presente sem que você tivesse percebido. Wesley dizia que a vida cristã verdadeira não é apenas um conjunto de crenças, mas uma caminhada diária com Deus. E essa caminhada é construída em pequenas escolhas feitas ao longo do dia. Por exemplo, pense na forma como reagimos às situações inesperadas. Todos nós enfrentamos momentos de frustração, momentos em que as coisas não acontecem como planejamos, momentos em que alguém nos machuca com palavras ou atitudes. Nessas horas é fácil agir impulsivamente, responder com irritação ou guardar ressentimento no coração. Mas Wesley acreditava que quando uma pessoa vive consciente da presença de Deus, essas situações começam a ser transformadas. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o coração passa a reagir de forma diferente. Quando o coração está perto de Deus, ele começa a aprender paciência, começa a aprender perdão, começa a aprender humildade, não de forma instantânea, mas pouco a pouco. Essa transformação interior era algo que Wesley valorizava profundamente. Ele acreditava que Deus não deseja apenas mudar as circunstâncias externas da nossa vida. Deus deseja transformar o nosso coração, e talvez seja exatamente isso que muitas pessoas estão procurando hoje sem perceber. Muitas pessoas procuram paz, procuram propósito, procuram direção para suas vidas. Elas tentam encontrar essas coisas em diferentes lugares, em conquistas, em dinheiro, em reconhecimento, em relacionamentos. Mas muitas vezes continuam sentindo um vazio interior. Wesley acreditava que esse vazio só pode ser preenchido quando o coração encontra seu lugar na presença de Deus. E esse encontro não precisa ser complicado. Ele pode começar com algo simples, como um momento de silêncio. Um momento em que você para por alguns minutos e simplesmente fala com Deus com sinceridade. Talvez você diga algo como: Senhor, eu preciso da tua direção hoje. Ou talvez diga: Deus, ajuda-me a viver este dia de forma que te agrade. Essas palavras simples podem abrir espaço para algo muito maior dentro do coração. Agora deixe-me compartilhar algo muito interessante sobre Wesley que muitas pessoas não sabem. Mesmo sendo um pregador extremamente ativo, viajando constantemente e lidando com muitas responsabilidades, ele nunca abandonou seus momentos pessoais com Deus. Ele entendia que se sua vida espiritual enfraquecesse, todo o resto perderia seu verdadeiro sentido. Isso nos ensina uma lição muito importante. Muitas vezes pensamos que estamos ocupados demais para orar, ocupados demais para refletir, ocupados demais para buscar a presença de Deus. Mas Wesley via isso de forma completamente diferente. Para ele, quanto mais responsabilidades ele tinha, mais ele precisava de Deus. Talvez você também esteja vivendo uma fase da vida cheia de desafios.
Talvez existam decisões difíceis diante de você. Talvez existam preocupações que ocupam sua mente constantemente. Nessas horas é fácil sentir que estamos carregando tudo sozinhos. Mas o convite de Deus continua o mesmo. Caminhe comigo. Quando Wesley ensinava sobre isso, ele lembrava frequentemente que Deus não se aproxima apenas de pessoas perfeitas. Pelo contrário, Deus se aproxima de pessoas que reconhecem que precisam dele. E isso significa que você não precisa ter uma vida espiritual perfeita para começar a caminhar com Deus hoje. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ter todas as disciplinas espirituais organizadas. Tudo começa com um coração disposto. Agora imagine algo muito simples que pode transformar a forma como você vive os próximos dias. Imagine começar cada manhã com uma pequena oração, talvez de apenas alguns minutos. Depois, ao longo do dia, lembrar de Deus em momentos específicos, talvez antes de tomar uma decisão importante, talvez quando sentir ansiedade, talvez quando algo bom acontecer. Esses pequenos momentos vão criando um tipo de consciência espiritual que muda a forma como você vê a vida. Wesley chamava isso de viver na graça de Deus. Significa reconhecer que Deus está constantemente trabalhando dentro de nós, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos guiando mesmo quando não percebemos. E quando o dia chega ao fim, existe algo muito poderoso que Wesley também costumava fazer. Ele gostava de olhar para o dia que havia passado e perguntar a si mesmo algumas coisas simples. Onde eu vi a bondade de Deus hoje? Em que momento eu poderia ter agido de forma melhor? Pelo que eu posso agradecer hoje? Esse tipo de reflexão cria um coração mais sensível à presença de Deus. Com o tempo, a pessoa começa a perceber que Deus esteve presente em momentos que antes passavam despercebidos. Talvez em uma conversa inesperada, talvez em uma oportunidade que surgiu no momento certo, talvez em uma palavra de encorajamento que chegou quando mais precisava. Esses pequenos sinais nos lembram que Deus continua trabalhando na nossa vida todos os dias, e talvez este vídeo seja exatamente um desses momentos. Talvez você tenha chegado aqui por curiosidade, talvez tenha clicado neste vídeo sem esperar muito, mas de alguma forma esta mensagem encontrou você. Se isso está acontecendo, talvez seja porque Deus deseja lembrar algo muito simples ao seu coração hoje. Você não precisa caminhar sozinho. A vida pode ser cheia de desafios, cheia de incertezas e cheia de momentos difíceis. Mas quando aprendemos a caminhar com Deus, algo muda profundamente dentro de nós. A ansiedade começa a diminuir, a esperança começa a crescer, a fé começa a se fortalecer, e aos poucos o coração começa a perceber que Deus esteve presente em todos os momentos, mesmo naqueles em que parecia que estávamos sozinhos. Agora deixe-me fazer um último convite para você que ouviu este devocional até o final. Se você deseja realmente viver dias mais próximos de Deus, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu vou passar meu dia com Deus. Essa frase pode parecer pequena, mas ela representa uma decisão espiritual muito importante. E se este devocional ajudou você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Aqui nós continuaremos compartilhando reflexões, histórias e ensinamentos que ajudam a fortalecer a fé e aproximar o coração de Deus. Porque às vezes a transformação espiritual não começa com grandes eventos ou experiências extraordinárias. Às vezes ela começa com algo muito simples. Um momento de silêncio pela manhã, uma oração sincera, um coração disposto a caminhar com Deus durante o dia. E quem sabe, talvez amanhã seja o primeiro de muitos dias em que você vai descobrir como é viver cada momento na presença de Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em ti.